Olá, meu nome é Pedro Lucas Gomes Pereira, sou estudante da turma 1A de Lógica da Programação. Vou fazer uma questão solicitada pelo professor que tem como título, Método de Arão para calcular raízes quadradas. Mas primeiramente, o que seria esse método de Arão? Uma raiz quadrada normal, como todo mundo sabe, uma raiz quadrada de 2, de 4 na verdade é 2. Mas o método de Arão ele visa calcular uma raiz quadrada mais aproximada. Por exemplo, 2,5, 2,05 e tudo isso vai. Mas como isso funciona, na prática? Ele pega o valor, ele vai me dizer que minha raiz quadrada aproximada, ele vai ser o meu A anterior, o resultado que eu dei anteriormente, mais o número que eu quero calcular a raiz, dividido pelo resultado que eu tive anteriormente, tudo isso dividido por 2. Certo? E como funciona isso aqui no código? A gente dá uma entrada n que é um de número, e também cria uma variável, essa variável número também vai criar uma variável a, que é justamente esse azinho aqui, que vai começar com 1, certo? Vai começar do 1. E isso ele vai alertar a raiz quadrada. Então, inicialmente, o que é que a gente tem aqui? Deu a entrada da variável n, começou a entrada do a vai ser 1, e vai alertar a raiz quadrada do n, que aqui vai ser 2, Se fosse uma raiz quadrada normal, a resposta seria 2, acabou. Só que aí, como a gente vai utilizar o método de Arão, vamos ter que repetir, Vamos ter que usar o for. O for, ele vai iniciar com o contador do 0. Esse contador ele vai ter que cumprir a condição de ser menor que 5. Não pode ser maior que 5, Porque ele só dá 5 entradas. Tem o primeiro alerta, mas isso aqui é fora a parte. E 1, 2, 3, 4, 5. 5 entradas. Beleza, ele dá essas 5 entradas e o contador ele vai somar 1 a cada entrada que for passando. E a expressão que vai ter nesse contador, desse for, vai ser justamente essa expressão aqui. A vai ser igual a mais n dividido por A0 dividido por 2. Essa mesma expressão. E ele vai alertar essa expressão. Ok, mas como é que isso aqui funciona? Ele começou com a entrada 4. E a raiz quadrada de 4 é 2. Beleza, a gente conseguiu essa resposta. O primeiro A é igual a 1. Então, dentro desse for, depois que ele alertar que a raiz quadrada vai ser 2, ele vai entrar aqui nesse for. E nesse for, se o i for menor que 5, se estiver iniciando, aí esse a ele vai ser igual a 1, que foi a primeira entrada, o A0, mais o n, que foi o 4 que eu dei aqui, dividido pelo A0, que seria 1, tudo isso dividido por 2. 1 mais 4 dividido por 1 é igual a 5. 5 dividido por 2 é 2,5. Então, temos o primeiro. O segundo, aí ele vai cumprir e vai alertar, beleza, alertou, voltou para o for, porque ainda não é menor que 5, quer dizer, ainda não é maior que 5, ele está no segundo agora. E o A1, na verdade o A2, ele vai ser igual ao A1, mais o número que eu dei, dividido pelo A1, dividido por 2. E como é que isso fica aqui na prática também? O A2, ele vai ser igual a, o número que a gente achou foi 2,5, Então vai ser 2,5 mais a entrada que a gente deu, que foi 4, dividido por 2,5, tudo isso dividido por 2, que vai dar exatamente 2,05. E ele vai repetir novamente e vai fazer tudo isso novamente. Quando a gente submeter aqui, ele vai ter feito isso para todos os números. Então é basicamente assim que funciona o método do Arão para calcular a raiz quadrada, feito aqui pela programação do LOP.